Estou oficialmente iniciando uma nova fase na minha vida com os meus estudos de inglês como autodidata. Atualmente o meu nível é A2 e eu tenho por objetivo ao longo aí dos próximos 18 meses alcançar o nível B2 e quero compartilhar aqui com você essa jornada. No meu nível A2, que é o atual, eu consigo conversar um pouco ali de forma natural com nativos, inclusive eu converso todos os dias, faz parte da minha rotina de estudo. Eu já consigo expressar um pouco sobre os meus sentimentos, falar um pouco sobre a minha rotina, hábitos, falar sobre o meu dia, falar um pouco no passado, no futuro. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês ao longo desse caminho, o que eu tenho construído, feito e pensado. Meu nome é Daniela, eu moro no Espírito Santo. Atualmente eu trabalho, então eu tenho uma rotina atarefada também, estou casada, tem tarefas domésticas, tarefas matrimoniais e demandas da vida em geral. Eu estou falando isso para vocês para entenderem também que eu não vou viver para estudar, eu tenho uma outra particularidade da vida, assim como você, só que ainda assim eu encaixei o estudo do idioma, do aprendizado do idioma nessa minha rotina, mesmo ainda sendo agitada. E eu gosto muito de estudar. Eu já fui autodidata em nutrição, já fui autodidata em educação física, porque são coisas que eu gosto, áreas que eu gosto bastante também. Então agora eu serei autodidata no idioma de inglês. Esse meu plano de estudo, ele não visa atender uma demanda pontual ali, vou fazer uma viagem, eu preciso aprender o inglês para poder desenrolar na viagem, ou eu vou trabalhar e eu preciso aprender inglês para trabalhar. É um conjunto de necessidades. Eu também pretendo ganhar em dólar na minha área, eu pretendo fazer outras viagens com meu esposo, com a minha família, eu pretendo fazer investimentos que exigem também esse conhecimento do idioma. Então, basicamente, o inglês na minha vida, ele não é para atender uma lacuna, mas vários blocos ali, se é que vocês estão conseguindo me entender. Para deixar bem claro, no momento não pretendo fazer intercâmbio, não pretendo contratar professores, não pretendo contratar curso algum de ensino de idioma em específico. Eu pretendo realmente seguir esse plano, esse método de estudo como autodidata até chegar ao B2. Claro que no meio do caminho eu vou performando algumas coisas que eu ver que não fará sentido, mas eu vou compartilhar aqui com vocês também. Meu plano de estudo é dividido em blocos. No primeiro bloco é o vocabulário, porque sem vocabulário não tem como falar e se desenvolver. Então, o vocabulário dentro da estrutura de plano de estudo, eu preciso alcançar entre 1.000 a 1.500 palavras, aprender entre 1.000 a 1.500 palavras ao longo desse período de plano de estudo. E aí eu dividi essa quantidade, uma média de 12 a 15 palavras por dia. Basicamente, eu tenho um auxílio da ferramenta do ChatGPT para poder trazer essas palavras para mim de acordo com o meu contexto de vida, com a minha realidade, para não ficar me dando várias palavras aleatórias. E a partir dessas palavras, eu formo frases e também tem as frases que o próprio ChatGPT me passa, porque eu criei um comando e eu faço esse comando, esse prompt com ele. E aí eu pego essas palavras, essas frases em si e faço a revisão por meio dos flashcards, que aí a revisão é espaçada na configuração ali do aplicativo também. Eu vou mostrar para vocês aqui, se inscreva no canal, que eu vou mostrando essa evolução e como eu vou fazer com cada etapa também do bloco, tá? Então, primeira fase é o vocabulário, é o foco central, primordial, porque quanto mais conhecimento em vocabulário, mais eu vou conseguir falar, entender o meu listening também. No segundo bloco, o foco é a gramática, porque nós somos adultos, então logo não aprendemos mais o idioma como crianças, só por meio do dia a dia ali, de forma passiva. A gente precisa fazer o estudo ativo, porque eu vejo, na minha percepção, já é uma opinião mais pessoal, que se a gente aprender o idioma só com o cotidiano, sem estudar a gramática, a gente fica iletrado. Entendeu? A gente acaba não sabendo escrever de forma correta, falar de forma conjugada ali os verbos, assim como no português,
quem não estudou ativamente o português na escola, gramática e etc., tem a tendência ali de falar errado, entendeu? Então eu pego esse mesmo raciocínio lógico para o inglês. Toda a minha gramática ela será estudada viés YouTube, tá? Com canais nativos. Depois eu vou passar para vocês também outros vídeos, como que eu estudo com esses outros canais. Fiz uma relação da gramática necessária para o meu nível A2 até chegar ao B2, que é a parte do conversacional mais natural, e eu peguei cada tópico dessa gramática, dividi ali nos períodos de semana, meses, para poder estudar, entender, aplicar, construir frases, jogar no aplicativo de flashcard, revisar. Então, essa é a estrutura desse bloco 2. No bloco 3 tem os exercícios dessa gramática, que basicamente, se eu aprendi o verbo be, agora é um exemplo, tá? Eu vou desenvolver várias frases junto com o ChatGPT, vou construir essas frases, vou entender essas frases e vou adicionar no meu aplicativo de revisão espaçada. E não somente essa fonte de estudo de gramática, ela passa exercícios também. Então, eu também tenho que fazer esses exercícios dessa minha fonte utilizada. Porque não adianta nada a gente só aprender, mas não fazer o exercício. O quarto bloco é o listening, que é a prática da escuta. A partir do momento que eu tenho um vocabulário, que é o bloco 1 mais desenvolvido, a tendência de eu compreender o listening é muito mais efetiva. Por isso, o meu listening está no quarto bloco, não em primeiro e segundo, que é o que a gente geralmente vê pela internet. E o meu listening, ele vai respeitar o meu nível, porque eu tenho uma tendência de querer ouvir podcasts mais difíceis sobre performance, desenvolvimento. Isso tudo tem linguagem mais rebuscada na maioria das vezes. Adoro o canal da Mel Robbins, por exemplo. Ele é um canal de fonte para mim. E aí eu vou ouvir o listening nos gaps, ou seja, nas horas que minhas mãos estão ocupadas, que eu estou trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, eu vou focar no meu listening. O listening são todos os dias, no mínimo 40 minutinhos. No meu bloco 5 vai ser a conversação. Conversação é primordial desde o início. Hoje o meu A2, quando eu converso um pouquinho com nativos, eles falam, nossa, seu inglês está indo muito bem para quem está estudando só há 3 meses e tal. Só que é porque eu me desafio a tentar conversar todos os dias, pelo menos 30 minutinhos. Eu uso aplicativos para conversação. O Thunder, por exemplo, tem um HelloTalk e eu vou falar mais sobre essas ferramentas ao longo dos vídeos também. Mas, basicamente, eu tiro 30 minutinhos todos os dias, às vezes 15 agora, 15 depois, mas tem que ser uns 30 minutinhos para poder conversar. E não é ficar digitando, não, é fazer chamada mesmo e conversar para poder praticar. Quando a conversa é mais texto, eu pego essas frases novas que eu não sabia e eu coloco no meu flashcard também. Também é uma mecânica aí que eu construí, que eu acho bem bacana. Por exemplo, uma vez a moça falou very demand, que é tipo assim, muito exigente. Eu falei, cara, nunca nem ouvi essa palavra demand. E aí eu fui lá, peguei, construí um contexto daquela frase para a palavra demand e coloquei lá no meu flashcard. E aí hoje em dia eu uso assim já de forma natural, porque eu memorizei, eu aprendi aquela palavra. Então, basicamente, os aplicativos a gente usa assim na estrutura de conversação 30 minutos, eu uso na verdade, mas também eu aproveito os textos em inglês para poder adquirir ainda mais vocabulário. Mas não é o foco primário, tá? Mas eu acabo aproveitando esse recurso. E a parte principal, nossa, o sol tá batendo fortíssimo aqui já, tá queimando. A parte principal agora é a questão da mentalidade. Não é um bloco, mas é essencial a gente desenvolver e amadurecer essa questão da mentalidade, porque a partir do momento que a gente está se colocando a aprender uma nova habilidade, a gente precisa mudar certos comportamentos. Então, para o idioma em si, eu vejo hoje que me exige muito mais foco, exige consistência da minha parte, dedicação, e no autodidata você se desafia 3, 4, 5 vezes maior, porque o método, você tem que seguir aquele método que você propôs, o que você aprendeu, você tem que seguir aqueles recursos ali, você tem que atualizar esses recursos, seja aplicativo, seja
canal no YouTube, você tem que ter organização para manusear esses recursos todos os dias quando eu sento para estudar. Eu não paro assim, nossa, o que eu vou estudar hoje? Eu já tenho um cronograma estipulado e eu vou mostrar para vocês aqui também nos vídeos. Então, basicamente, essa mentalidade, ela precisa ser evoluída. Você tem que, tipo, pensar como eu preciso me comportar hoje para que eu possa ser mais um dia, me tornar uma vencedora aqui nesse estudo, que eu possa continuar crescendo de acordo ali com o meu contexto de vida. Então, essa parte da mentalidade, ela é essencial, você sempre buscar essa reflexão, o que está dando certo, o que está dando errado, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que abrir mão. Isso é essencial para a nossa evolução, nosso crescimento no idioma. Esse canal vai ser um registro real da minha evolução, das ferramentas que eu estou usando ou que eu vier a usar, e eu realmente quero poder fazer disso aqui um lugar para a gente poder trocar ideias, poder crescermos juntos, e podemos ser melhores, né? Não só no português, mas em qualquer outro idioma que nós estejamos estudando. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se identificou comigo também, se inscreva no canal, curte e deixa seu comentário aí, qual é o seu nível atual e qual é a sua maior dificuldade para a gente começar a conversar. Tchau, take care.